Todos os anos, por esta altura, a situação repete-se. Urgências hospitalares entupidas, com utentes a esperarem e a desesperarem várias horas para serem atendidos. A polémica acentuou-se quando enfermeiros de vários hospitais em Portugal decidiram publicar fotografias que mostravam dezenas de doentes deitados em camas com urgências sobrelotadas. As queixas não são novas. O número de profissionais é insuficiente, há escassez de material e falta de espaço. Os profissionais de saúde afirmam não conseguir, desta forma, garantir uma resposta eficaz e que o caos que se vive atualmente traz consequências graves a doentes e a familiares. O Ministro da Saúde já recusou a existência de um cenário de caos nas urgências hospitalares. Embora não exista informação que permita afirmar que a situação esteja a ser mais grave do que em anos anteriores, todos os envolvidos do setor parecem concordar com a necessidade de uma reconfiguração do Serviço Nacional de Saúde. Mas até quando imagens como esta vão continuar a aparecer nos hospitais portugueses? Junto a nós hoje já está a Anabela Teixeira, que vai partilhar connosco a experiência que viveu com a avó de 86 anos nas urgências do Centro Hospitalar de Gaia Espinho. Um aplauso para ela, muito obrigado por estar aqui connosco. Ao lado está a enfermeira Sandra Pestana, curiosamente também do Centro Hospitalar, eu não consigo dizer hospitalar, de Gaia, e um aplauso para ela também, muito obrigado por estar aqui. E ainda a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, a Ana Rita Cavaco, que costuma já estar aqui connosco quando discutimos estes temas. Um aplauso para ela também. Bom, e deixem-me acrescentar que endereçamos o convite ao Ministério da Saúde para estar aqui hoje, já que vamos falar, enfim, da resposta que os portugueses obtêm nestes serviços, mas parece que a resposta continua a ser difícil e, portanto, não obtivemos até agora nenhuma manifestação da parte deles. Bom, mas pronto, vamos começar a nossa conversa, mas naturalmente começar pela Anabela. Anabela, o que é que aconteceu com a sua avó? Foi em outubro de 2023. De 2017. 2017, o que é que aconteceu com a sua avó? Ela 86 anos. 86 anos. Despachada, independente, sempre tudo. Independente, claro, com as limitações normais da idade, não é? Sim. Mas sempre muito autónoma. Ela estava sozinha, inclusive o dia todo, fazia o almoço dela, preparava o jantar, tratava da roupa, da lida da casa, tudo normal. Ela teve uma queda, ela acabou de jantar, foi buscar um copo de água à torneira, porque ela gosta de água da torneira, e ela simplesmente caiu. Partiu o fémur, chamamos a ambulância nessa altura, ela foi realmente encaminhada para a urgência do Hospital de Santos Silva. Aí não conseguimos ficar sequer à beira dela, porque pela idade ela tem direito a um acompanhante, mas como estava um caos, esperámos... Quando chegou lá, o que é que viu? Muita gente. Um caos Mas mesmo. Era muita gente ou efetivamente uma situação em que se percebia que existia desorganização, que não estava a fluir? Quando falamos de caos, às vezes dá a sensação que as coisas não estão organizadas, por vezes estão. O que é que avaliou? Eu até recordo-me perfeitamente de uma situação de uma enfermeira que estava a trabalhar, que estava no segundo turno e estava sozinha. Por isso aí sim, eu quero crer que não era só o caos das urgências, mas sim também uma desorganização ou por falta de recursos, que parece, das vezes que eu fui ao hospital com a minha avó, e fui por 3 vezes desde que ela caiu até hoje, tive sempre o mesmo problema. Contudo, aconteceu uma coisa terrível do meu ponto de vista com a sua avó. E foi como levou a estar aqui hoje, não é? À comunicação social. O que aconteceu? Porque nós chegámos a um ponto que vimos mesmo que não tínhamos meios a quem recorrer mais. O que é que fizeram à sua avó? Ela não foi atendida? Ela foi atendida pelo serviço de ortopedia. E depois foi colocada numa maca no corredor a aguardar a enfermaria, que estavam cheias. Não havia camas, não havia camas. Estamos a mostrar fotografias, estas fotografias foi do próprio dia. Ela esteve no corredor? Ela esteve no corredor. E quanto tempo é que ela esteve deitada naquela maca, naquele corredor? Teve 2 dias. 2 dias? 2 dias. Estamos a falar de uma pessoa de 86 anos com um cobertor que não tinha quase cobertor, era uma manta, um lençol, uma senhora que nunca mostrou as pernas, não é? No meio de um corredor onde toda a gente passa, não é? E depois desesperada de dores. Não, isso é que, vamos lá aqui com muita calma, porque estamos a falar, isso, portanto, é muito importante, de uma pessoa que, embora estivesse no hospital... Ela fez a triagem, foi vista pela equipa médica. Que confirmaram que era uma fratura no fémur, não é? Colocaram-lhe um peso de 2 kg para suster a perna, para que ela não mexesse. Ela nessa perna tinha uma ferida de uma variz antiga, precisava até de fazer curativo e não o pôde fazer porque teve que estar imobilizada.
Eu cheguei lá no dia a seguir para a ver, à hora de almoço, porque só temos 30 minutos, à hora de almoço e 30 minutos ao fim. E ela continuava no corredor, era? Ela continuou no corredor e desesperada de dores, agoniada Esse mesmo. esse é que é o Ela não problema. tinha medicação nenhuma com ela. Eu tive que procurar uma enfermeira para lhe colocarem alguma medicação para as dores. Ou seja, a Aí, senhora sim. não foi efetivamente, ela foi, digamos, avaliada, mas não foi, entretanto, socorrida de Não, facto. porque ela depois não se queixava, ela estava desesperada, mas com medo ela não falava, estava ali, mas eles sabiam que ela tinha uma fratura grande, muito grande. É lógico que aquilo causa muitas dores. E não tinha nada. Não tinha nada. E comer? Talvez jejum, minha avó. 2 dias sem comer? Sim, 2 dias sem comer e passou os dias em jejum até ao dia 31, efetivamente, quando foi operada. Mas porquê? A desculpa que nos davam, todos os dias que nós questionávamos, era que o bloco só estava um a funcionar, efetivamente um bloco a funcionar. Não, Foi a desculpa que eu nos isso deram. consigo. Repara, eu neste ridículo todo eu consigo perceber que não haja uma enfermaria ou um espaço na enfermaria Sim, para ela estar. sim. Agora, não consigo perceber. Que não a socorressem nem que não a alimentassem. Não. Isso Não. é que eu não consigo perceber. Mas ela, portanto, teve os 2 dias Ela, nestas inclusive- circunstâncias, mas depois, quando é levada para dentro de uma enfermeira, aí Aí já. já teve todos os cuidados, Pronto. sim. Mas, de Mas foi qualquer- preciso fazer realmente Muito pressão, barulho. muita pressão. Bom, eu fico sempre, nestas ocasiões que vem-me aqui dentro assim, uma certa fúria, porque acho que os nossos impostos, É isso que eu antes penso. de qualquer outra coisa, têm que servir para isto. Portanto, Exato. é neste contexto que vou já aqui à nossa bastonária, porque como é que é possível que isto aconteça? Como é que é possível que uma senhora esteja com uma fratura no fémur sem ser socorrida no local onde o socorro é a natureza do serviço? Como é que isto acontece? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Conte-me lá, o que é que está a passar? Eu estava a ouvir a Anabela e estou a ouvir centenas de histórias que me chegam todos os dias pelo meu Facebook pessoal, para a Ordem, as fotografias que chegam todos os dias lá. E de facto Portugal tem um longo caminho a fazer para admitir que tem um problema neste momento grave no seu Serviço Nacional de Saúde, porque tem. Nós já falámos aqui várias vezes sobre isso. É verdade. É possível isto acontecer se eu tiver um enfermeiro para 40 pessoas ou um enfermeiro para 60 pessoas. Isto choca-me muito, mas não me surpreende. Isso ainda é pior. Não me surpreende. Isso ainda é pior, não O é? que me surpreende é a atitude do Sr. Ministro da Saúde, que sistematicamente perante estes casos provocou as pessoas dizendo venham dar a cara, e nós aqui estamos a dar a cara, ele não dá a dele, mas depois não quer reconhecer este problema. Em Gaia, Júlia, só para vocês saberem, na sexta-feira aconteceu uma coisa terrível. Não há camas suficientes em Portugal e a OCDE todos os anos divulga os números e nós estamos muito abaixo, quer no investimento do nosso PIB no Serviço Nacional de Saúde, quer no número de camas, esses dados são públicos. Mas Gaia deu só luz perante estas situações, não só vai encerrar o serviço que tinha aberto de contingência, que ainda estamos em período de gripe, aliás vem uma vaga de frio, E, portanto, vai outra vez, portanto vai vamos outra outra vez vez e vamos encerrar este serviço Fecharam? Vão fechar? e despedir 11 enfermeiros que tinham ido buscar a correr no dia 9 de janeiro e no dia 19 de janeiro, portanto menos de um mês depois. 2 deles vieram do estrangeiro de propósito, largaram os seus empregos para vir ajudar o seu São altamente Serviço Nacional de valorizados. Saúde. Vamos à Sandra. E agora vão para a rua. E agora vão para a rua. Sandra, isto diz-lhe assim muito de perto porque trabalha neste hospital. Trabalho neste hospital. Há Bom 20 dia, anos. antes de Bom mais. dia, bom Há dia. 21 anos que trabalho neste hospital e tem-se notado, de uma forma geral, que o Sistema Nacional de Saúde, talvez devido ao subfinanciamento, há uma degradação constante e ao longo dos anos é notório. É enfermeira, não é? Sou Portanto, enfermeira. Saber que no hospital uma senhora de 86 anos, e isto é apenas um caso, nós estamos a usar o caso Como exemplo. aqui da Anabela como um exemplo de um bocadinho a nossa bandeira aqui hoje, não é? Mas devem existir muitos outros, não é? Teve sem ser socorrida no seu brio profissional e naquilo que é, enfim, o código e a ética da sua profissão. O que é que isto lhe faz? Não fica... O que é que me faz? Revolta-me bastante e deve revoltar provavelmente os colegas que trabalham na urgência, não é? E porque temos além de uma consciência cívica, não é? Temos também os valores da nossa profissão. E muitas das vezes a denúncia pública que os colegas é facilmente A compreensível. denúncia pública é aquela história de vocês terem publicado uma série de... No fundo, fizeram uma denúncia pública daquilo que estava a passar. Daquilo que se estava a passar dentro dos hospitais pela impotência. Os profissionais de saúde apercebem-se da vulnerabilidade das pessoas mais idosas, mais dependentes, e não conseguem fazer mais do que o que Mas fazem. porquê? Mas porque não têm
não têm meios para trabalhar? Porque eu sei que falta material médico, material clínico, exatamente. Faltam lençóis nas camas, falta tudo. É verdade, Sandra. É verdade, falta roupa de cama. Chegou a haver alturas, neste momento esse problema está sanado, mas houve uma altura em que não havia, que é uma coisa básica. É uma coisa para proporcionar higiene, para proporcionar conforto às pessoas e que não existia. Claro. Mesmo fardas para os profissionais, tínhamos um problema grave no Hospital de Gaia de roupa e que entretanto houve uma denúncia pública e de facto essa A situação Anabela está fala que resolvida. a avó dela estava com uma mantinha, não é? Que levou de casa. Sim. Ah, era de casa. Sim. E não havia almofadas também? Não. Não. Eu deixei o meu casaco para fazer a almofada. É verdade. Uma mantinha que levou de casa. Oh, Ana, E vou-lhe dizer, ela, nas outras vezes que foi às urgências, eu tive cuidado de levar uma almofada comigo, para ela usar. Porque sabia que não ia ter Olha, quando o chegasse caso lá. da sua avó acaba por, portanto, ela fica uma semana para ser operada. A justificação que lhe dão é que ela tomava... Ela era hipocoagulada, pronto, mas efetivamente ela estava estável, não havia necessidade de estar tanto período de espera. E nunca nos davam essa justificação como desculpa. Efetivamente o que nos diziam era que iam surgindo situações mais urgentes e que ela teria que aguardar. Aliás, apareceram mesmo, não é? Apareceram mesmo, não é? Sim. Portanto, ora, nós contactámos o Hospital de Gaia, não é? No sentido de apurar o que aconteceu em outubro com esta doente, a Maria Teresa Teixeira, a avó da Anabela, e de facto confirmaram-nos que a paciente foi atendida naquele dia, triada com pulseira laranja, tendo sido atendida por um médico da especialidade. Pouco depois confirmaram-nos também que a cirurgia ocorreu uma semana mais tarde, mas só porque a doente se encontrava hipocoagulada. Sobre os 2 dias que a Anabela teve, que ela nos refere à Anabela, que a avó teve uma maca sem assistência, sobre aí já não temos nenhuma resposta. Bem, os esclarecimentos estão feitos, mas resta só acrescentar que a resposta que obteve quando fez esta reclamação não foi... Quando a Anabela... Com a Anabela, sim. Eu Não foi esta? Não foi essa. O que nos disseram foi que havia uma escassez de meios e que houve muita afluência de utentes naquela altura. Portanto, se disseram-lhe E uma pediram coisa... desculpa, porque devia ter sido com mais prontidão num prazo de 48 horas, o que não aconteceu Portanto, nessa altura. nessa altura. Portanto, aí não se falou da hipocoagulação. Nunca. Nunca nada. Eu recebi uma carta do Ministério Ana da Rita, Saúde. isto é a gestão política do tempo? É o quê? O que é que está aqui a passar? Vamos a factos. Este ano houve menos utentes a entrar pela porta da urgência do que em período homólogo do ano passado. Portanto, a questão do pico da afluência não me parece que seja um problema. Qual é aqui o fator novo, para além da degradação que nós estamos a sofrer no Serviço Nacional de Saúde nos últimos 10 anos? É que, pela primeira vez, não foi autorizada aos hospitais a contratação de enfermeiros para período de contingência da gripe, ou seja... Mas nós, em outubro já estávamos nesse período, ainda não? Neste em caso é de outubro, outubro. em outubro começam-se a ativar os planos de contingência e, portanto, a Ordem começou a avisar nessa altura, quando soube que não ia haver autorização das finanças para a contratação de profissionais a mais para esse período até abril, porque Portugal, e eu já disse várias vezes, está em contingência 12 meses por ano. Frio e calor, e portanto precisa sempre de mais profissionais e de pôr em marcha planos para que não aconteça o que aconteceu com a avó da Anabela. Pela primeira vez não houve essa autorização, porque até dezembro queriam controlar o déficit a todo o custo. Nós estamos, a saúde, refém das finanças, como nunca estivemos, mas é engraçado que só estamos reféns para a saúde. Quando se trata de dar dinheiro à banca, está tudo bem. E este fim de semana o Dr. Arnaud, pai do Serviço Nacional de Saúde, veio dizer isto mesmo. Tem que haver dinheiro para o SNS, porque também há para a banca. É uma coisa que nós andamos a dizer há 2 anos. Agora, Júlia, eu queria fazer um apelo, porque o Serviço Nacional de Saúde, para nós, é um fator de coesão nacional. É uma questão de segurança nacional até, como diz o Presidente da República, que é preciso nós cuidarmos da segurança de todos nós. Não tenham medo de fazer denúncias, porque vocês não estão a prejudicar os enfermeiros nem os profissionais que lá estão. Estão a ajudar. Nós precisamos da ajuda das pessoas que se dirigem efetivamente às urgências para podermos comprovar que aquilo que a Ordem anda a dizer há 2 anos é efetivamente assim. Porque há uma questão que nós sabemos que é assim. Nós só temos esta noção quando pomos o pé dentro de um hospital. E isto não é só nas urgências. Há doentes internados em corredor
nos serviços, em serviços de medicina, em serviços de ortopedia, em serviços de cirurgia, internados no corredor, onde se vê, e nós temos na ordem fotografias sobre isso, pessoas a ter que tomar banho no corredor. Portanto, é esta a realidade. E nós não a podemos esconder. Mas acontece Porque não há pessoas Porque não há, efetivamente, nós temos que pensar que os nossos hospitais, a grandíssima maioria deles, são do tempo do Estado Novo. Estão a cair aos bocados. Nós não investimos no nosso parque hospitalar. O que se fez nos últimos anos ou foi em PPP ou são os privados. E, curiosamente, com este ministro, há uma grande vontade, aliás é isso que ele faz. Tem problemas no Serviço Nacional de Saúde, diz que não tem dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde, mas vai contratualizar com o privado. Gaia, por exemplo, vai fechar este serviço e mandar os enfermeiros embora no dia 7 de fevereiro e deu ordens para, quando precisar, mandar os doentes para o Hospital Privado de Gaia. O que é isto? Mas, desculpa, isso do ponto de vista económico traz... É mais caro. É mais caro Com para nós, certeza, não é? como é Portanto, óbvio. O que é que temos aqui a gerir no fundo? São questões não sei, de interesses? O que é que está aqui a passar, na sua a opinião? saúde, eu não sei se vocês se lembram de uma entrevista que a Procuradora-Geral da República deu logo a seguir à tomada de posse dela, em que disse que a saúde era uma área muito suscetível a este tipo de interesses e de negócios e que havia uma máfia que se movimentava. Essas palavras são Ana públicas. Sofia, como sempre, a falar muito claro. Mas recordo-me. Pronto, e nessa entrevista ela dizia isto, que havia de facto uma máfia que operava no setor da saúde. E nós que trabalhamos todos os dias sabemos que há pouca transparência, muitas vezes a maioria dos interesses sobrepõe-se aos interesses de todos nós, aos interesses das pessoas, e por isso é que nós fazemos esta pergunta que é tão importante para nós: quanto é que vale uma vida? Esta pergunta tem que ser feita. Não é mensurável, não é? Não é mensurável? Não é. Não é. E, portanto, tem que haver dinheiro para o Serviço Nacional de Saúde. Os partidos entenderam-se todos para uma questão da lei do financiamento. Não conseguiram pôr-se de acordo. Então vamos ter que nos pôr de acordo para o Serviço Nacional de Saúde, porque isto não é uma questão de partidos. Isto é uma questão de um país. Não é uma questão partidária. Então, Sim. Sandra, diga-me lá, o que é que lhe faz falta no seu serviço? Neste momento não está nas urgências, não é? Não estou nas Mas urgências. tem consciência do que lá se passa, Das não é? dificuldades, sim, quando vou lá e com o contacto que tenho com os colegas que trabalham lá. Neste momento eu acho que faz falta muita coisa no Sistema Nacional de Saúde, principalmente faltam profissionais de enfermagem. É um tema recorrente que é... Mas eu não percebi, se nós produzimos dos melhores enfermeiros do mundo ou da Europa, porque... E eles têm que ir lá Dos para mais fora. qualificados. Porque Eu tenho uma data de amigos que é- enfermeiros que trabalham na Irlanda, na Inglaterra. Porque não há autorização do Ministério das Finanças, à semelhança do que aconteceu em Gaia, não há autorização para haver contratação de profissionais. Eles fazem falta, nós precisamos deles nos hospitais, mas não há contratações. Não há capacidade de conseguirmos fazer mais com aquilo que nós portanto, o conseguimos. rácio agora é um enfermeiro para 40 doentes? Depende muitos das sítios, instituições, mas em muitos sítios. Eu sei sim. que houve muitas denúncias de Faro, não é? De Sim, Faro, Faro. mas É a mesma é coisa. completamente... Faro, Leiria, É nacional, não é? é nacional. Guimarães, está muito Portanto, mal. é uma insuficiência que é unânime, que é uma coisa assustadora, não é? É uma coisa Portanto, crónica. crónica. Já. Ficamos todos, para já todos com muito medo e parar a uma urgência, não é? O que é verdade. o que é mau, não é? Devia de ser o sítio onde... O sítio onde estamos mais seguros, onde Exato. estamos... Aliás, disse uma coisa que eu depois nem sublinhei, mas disse muito bem. A dignidade da sua avó foi posta em causa. Foi. E os a direitos dignidade dela. de todos, e os direitos, e eu os seus acho. direitos. E Eu sou- nela todos os outros, não é? São só um bocadinho postos de lado, nota-se perfeitamente. E eu fui 3 vezes à urgência, na terceira vez que eu fui, a minha avó esteve mais 2 horas para ser atendida pelo médico. Ela estava numa agonia total. Não houve um médico que chegasse à beira dela, nem um enfermeiro. Como é que está ela agora? A minha avó ficou acamada, muito limitada, completamente dependente. Portanto, aquela autonomia que ela tinha, Perdeu fazer o seu toda. almoço, viver Toda. sozinha, Toda. sossegada, perdeu. Toda. Inclusive, na última vez que eu fui às urgências, isto foi dia 3 de janeiro, uma médica virou-se para mim e disse-me: já não posso fazer mais nada, agora só podemos dar conforto. Inclusive, desenvolveu uma úlcera, não é? Uma Que não úlcera não de tinha. pressão que desenvolveu no serviço dos cuidados intermédios quando esteve a aguardar pela cirurgia. Em Ela maca. veio com a Como é que isso é úlcera possível? do Minhas hospital. senhoras, que são profissionais, como é que é possível isto acontecer? É possível, 2 dias em maca, quer dizer, as pessoas não têm que estar, Mais aquilo que 7 está preconizado é mais do que umas horas deitadas numa maca. Se eu tenho um enfermeiro para 40 ou 60 doentes, e se tenho uma pessoa 2 dias numa maca
que há pessoas que estiveram mais, E mais atenção, dias, nós sim, sabemos. E sem se alimentar. Sem Sim. se alimentarem, sem beberem, sem serem mudadas de posição, sem almofadas para fazer posicionamentos, Claro. vão fazer muito mais do que uma úlcera de Não, pressão. mas eu consigo imaginar, e agora pondo-me na roupa do enfermeiro, um enfermeiro que tem 40 doentes, que tem que aviar, horrível. tem que ir a todas as capelinhas. Estão exaustos. Sim. Estão É exaustos. horrível. Porque depois isto é uma situação recorrente, não é um dia. Não foi Exato. o dia só que a avó da Anabela foi ao serviço de urgência. São João, todos os dias. Eles Os não enfermeiros vão à casa de banho, nem trabalham. comem. É. É verdade. Como é que é Sim, possível isto isto? Chega uma altura que a Não atenção dá. não pode ser a mesma, Não que o é, desempenho e a não. performance. Conseguem sair dos Ou estudos então, a horas? Não, Os muitas enfermeiros das ficam vezes uma noite não. inteira. Muitas das Não. vezes não conseguem porque, por exemplo, fazer registros, que é uma coisa obrigatória, a gente tem que registar tudo que tem a ver com a evolução do doente, temos que fazer registros no sistema informático. Sim, porque isso é o Muitas das histórico, vezes- não é? É Claro. o histórico, é tudo que fica registado mesmo em termos Claro. legais. Temos que ficar fora da hora. Muitos colegas meus, se for preciso no serviço, seguem ficam fora turno. da hora. Quando Ou voltam, seguem já vêm. turno. Porque depois aumenta a taxa de absentismo. Uma pessoa que está numa situação de exaustão, numa situação que chama-se burnout, mesmo uma exaustão associada às condições de trabalho, as pessoas acabam por realmente ter baixa, porque não conseguem aguentar a pressão no trabalho. Diga. Nos Lucia. últimos 2 anos, a taxa de absentismo dos enfermeiros dentro dos hospitais, de facto, duplicou e passou para os 2 dígitos. E isto é perfeitamente entendível com as condições que eles hoje têm para trabalhar. Eu retive que a Anabela disse que a enfermeira que recebeu a avó no dia em que ela entrou estava a fazer já o segundo turno. Portanto, ela teve que seguir turno. E há uma pergunta que eu gostava de fazer à Anabela. Quando a avó subiu para o serviço, havia pessoas internadas em corredor nesse serviço? Havia e continuou. E continua. E continuou. Eu lembro-me de um senhor que estava lá há 5 dias, à espera de uma enfermaria. Meu O Deus. corredor tem frio, Tem. tem exposição, tudo, tem, tudo. Não tem cortinas, cortinas, não não tem tem cortinas, nada. não tem, enfim, as condições de higiene adequadas, porque é uma zona de passagem. É verdade. Estamos a chegar e agora vem uma vaga de frio. E agora vem. E o serviço vai encerrar. Neste E os hospital. enfermeiros vão-se embora. Portanto, parece que anda tudo ao contrário. Mas eu queria fazer aqui uma ressalva. Últimos última minutos, ressalva diga, ao Lucia. Presidente do Conselho de Administração de Gaia, porque nós conversámos sobre isto que está a acontecer, o encerramento do serviço e os enfermeiros irem embora, e é igual em todos os hospitais. As pessoas que são nomeadas para os hospitais não têm autonomia nenhuma, nem para comprar um clipe. E, portanto, não é possível gerir um Serviço Nacional de Saúde assim. Ele vai mandar os enfermeiros embora e encerrar o serviço porque abriu aquele serviço à sua responsabilidade pessoal, porque não teve autorização perante o caos que a Anabela descreveu, e vai ter que encerrar porque não houve a sensibilidade do Ministério das Finanças e da Saúde de perceber o que é que se está a passar. Vão para os sítios, mas vão sem fazer telefonemas a dizer que lá vão. Porque isto de dizer, o ministro de dizer, eu convido-vos a irem comigo. Não, eu acho é que as pessoas têm que lhe dizer onde é que querem ir e não lhe dizer a hora. Senhora Bastonária, E aí para terminar a sua intervenção, acha que o dinheiro dos nossos impostos está ou não está a ser utilizado na saúde, que é onde Não. nós precisamos? Não está. Portugal é dos países que menos gasta do seu PIB no Serviço Nacional de Saúde e tem vindo a decrescer nos últimos anos. Não é só neste governo, é uma coisa que tem acontecido desde governos anteriores, e nós temos que ter uma discussão séria sobre o que é que queremos para a nossa saúde. Porque se é entregar tudo ao privado, digam. Mas Mas temos vamos é que organizar de saber. outra maneira, não é? Exatamente, temos é que saber o que é que se pretende fazer. É uma pena porque nós já tivemos um Serviço Nacional de Saúde, não direi de excelência, mas de muitíssima Excelência, qualidade. sim, Júlia. Em muitas ocasiões, de facto, tem extraordinários profissionais, mas não os podemos burnout, não os levar até ao momento da exaustão. E não podemos permitir que eles continuem a ir embora. Nós Sim. exportamos profissionais de qualidade. Altamente qualificados. Mais O 15 problema é mil esse. no São- estrangeiro. Anabela, como é que se chama a sua avó? Maria Teresa. Então, muitos beijinhos Muitos para a Maria beijos. Teresa, que nos deve estar a ver, não é? Sim. Pronto, Maria Teresa, muitos beijinhos, as suas melhoras. Isto tem aqui uma neta maravilhosa que acho que a família não a deixou um bocadinho. Portanto, isso, porque entretanto foi preciso, depois houve a operação. Houve foi- muita mudança muito- na vida dela e de toda a família. Vocês agora têm que fazer uma. Estamos por turnos Estão por mesmo. turnos, não é? estamos. Para Uma tomar família conta. por turnos. Mas pronto, é amor, não é? Minhas É senhoras, muito amor. muito Um obrigado. grande aplauso Aplauso. para os bons Obrigada. profissionais. Vieram que temos. cá, literalmente, pôr o dedo na ferida, e é isso que nós precisamos fazer.